Quero dizer que para mim é uma alegria tremenda poder estar com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que quando eu venho aqui, me sinto agraciado sempre que recebo convite e me sinto em casa, né? E eu tenho certeza que Deus continuará falando nos nossos corações, como tem falado desde o início dessa semana. Em casa tive a oportunidade, né? A internet é boa por isso, né? Todos os sermões, assim, as pregações disponíveis lá na página da igreja, então pude acompanhar também quais foram as outras palavras ministradas aqui, e tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Estava pensando sobre o tema, tempo de ir além, e até fiquei feliz em poder compartilhar uma palavra nesse sentido aqui, e confesso até que saí de uma enrascada, porque me arrumando para vir aqui junto com a minha família agora à noite, o meu filho mais novo, Miguel, 7 anos de idade, chegou assim no banheiro e falou assim: papai, por que Deus colocou a árvore do bem e do mal se Ele sabia que o homem ia comer do fruto? Né? Falei, posso me arrumar, depois eu te respondo, né? Falei, então, melhor isso, né? A gente poder trabalhar assuntos mais tranquilos assim, do que temas complexos e polêmicos, né? Mas eu queria orar antes de compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez. Vamos orar? Se você puder fechar os teus olhos. Pai querido santo, obrigado a Deus por essa noite, obrigado pela palavra do Senhor, pelo tempo que nós já estamos tendo contigo, de oração, de louvor, e agora onde o Senhor nos ministrará através da tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e temos certeza, ó Deus, que nos surpreenderá nessa noite. Tua palavra é teu instrumento para nos ensinar e nos discipular. Que seja assim, Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém. Gente, eu queria falar um pouquinho antes sobre a história do Antigo Testamento, para vocês poderem compreender aonde eu quero chegar na noite de hoje. Então eu vou falar de um texto que está lá no livro de Deuteronômio, mas você não precisa abrir agora, tá? Deuteronômio foi o 5º livro escrito por Moisés, dentro de um trecho da Bíblia chamado Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que foram escritos por Moisés. E como que chegou no Deuteronômio? Vamos chegar lá. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Gênesis significa princípio ou início. E o livro tem esse nome porque ali são narradas as histórias da criação do mundo, do início da humanidade. E nós vemos no capítulo 2 um grande problema, que é o nosso problema, que foi a entrada do pecado no mundo e a corrupção do ser humano por meio desse pecado. Foi isso que aconteceu. Ali a nossa vida se tornou uma desgraça, porque nós pecamos em Adão. Toda a raça humana, por imputação, se tornou pecadora com a desobediência de Adão e Eva, e nós estávamos ali. E aí no capítulo 3, verso 15, próprio Deus diz que o descendente da mulher, leia-se Jesus Cristo, pisaria na cabeça da serpente, e através dele, o descendente da mulher, Cristo, nós seríamos salvos. Então ali dá-se início ao plano de salvação de Deus para a humanidade. E Deus precisa começar esse plano através de uma pessoa. E aí, no capítulo 12, Ele escolhe uma pessoa. E essa pessoa se chama Abraão. Deus fala para Abraão assim: olha, Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de você, da sua família, da sua nação, virá o Salvador da humanidade. E aí começa a saga de Abraão.
Abraão tem um filho que se chama Isaque. Isaque tem um outro filho que se chama Jacó. Jacó tem 13 filhos, não 12, porque depois Deus deu um no lugar de José, que havia sido como morto, tido como morto. Vem Benjamim. E aí então José é vendido como escravo pelos seus outros 11 irmãos. E ele vai de escravo do Egito e se torna governador no Egito. Acontece um lance assim fenomenal. José tinha sido acusado de ter tentado estuprar a mulher de Potifar, e ela acusou ele injustamente, ele foi jogado na prisão. Estava lá esquecido para morrer, até que Faraó teve um sonho que ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Aí quem que vai ter o sonho? Chama os magos, os sábios, ninguém sabe nada. Aí o padeiro do Faraó falou: tinha um cara lá na prisão, que ele tinha esse negócio de interpretar sonho, quer chamar ele? Vamos chamar. Chamou José. José falou: olha, 7 vacas gordas, é que vem aí 7 anos de muita abundância, muita comida, muito McDonald's, churro da praça, vai ter muita coisa, pizza, hambúrguer. Então, nesses 7 anos, vamos guardar tudo, vamos fazer cidades, celeiros, assim, vamos encher de comida, estocar, porque vai vir 7 anos de pobreza, que a galera não vai ter nem dinheiro para comprar miojo, sabe, assim, pobre, você não vai ter nada. Eu lembro que na Jocum, em Missões, quando teve um tempo que a gente ficou lá, que a gente jantava toda noite uma sopa de milho, era um angu, a gente chamava de meses de angústia, né? Que era só angu todo dia. E aí o faraó falou assim: nossa, então é isso? Quem melhor do que você, José, para ser gerente disso tudo? E colocou José, de um cara esquecido na prisão, como governador do Egito. Depois do faraó, José era quem mandava e desmandava. E aí vem os 7 anos de fartura, José cuida da comida, e vem os 7 anos de pobreza no mundo todo, fome. E essa pobreza, fome, atingiu quem? A família dele, que havia vendido ele. Olha como o mundo dá volta, gente. Mundo dá volta. E aí os irmãos dele passaram-se muitos anos, falaram assim: onde que tem comida? No Egito. Então vamos lá. Foram todos os irmãos lá, chegaram lá, tinha comida, só que para liberar comida eles tinham que pedir para o governador. Eles foram lá, e quem que era o governador? José, o irmão que eles tinham jogado no buraco. É aquela história, na briga, quem bate nunca lembra em quem bateu, mas quem apanha sempre lembra de quem apanhou. E aí José olhou e falou assim: eu não acredito, agora é minha hora de me vingar. E passaram-se muitos anos, os caras nem conseguiam se lembrar do rosto de José. Mas aí você pode ler lá nos capítulos finais de Gênesis como foi essa história. No final das contas, José perdoa os irmãos e fala assim: olha, vai ter muitos anos de fome ainda, vem morar aqui. E vem toda a família de Israel, seus 12 irmãos com suas famílias, eles vão morar tudo no Egito. Eles saem da terra prometida que Deus falou que era deles, e eles vão para o Egito, onde tinha comida. E eles passam a morar lá. José fala assim: eu vou cuidar de vocês e tal. Passaram-se muitos anos, acaba o livro de Gênesis, começa o segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo. Êxodo começa com a seguinte história: morreu José, morreu todo mundo que conhecia a história de José, haviam se passado 340 anos, e o povo estava lá e cresceu, gente. Judeu gostava de fazer filho, gostava, não tinha TV, Netflix, então e filho, cresceu, ficou uma nação muito grande, maior do que os próprios egípcios. E os egípcios tinham medo, falou assim: olha, se vir outra nação guerrear contra a gente, imagina se eles chamarem os judeus para serem aliados deles, estamos perdidos. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer desse povo nossos escravos. E chibatada no lombo. E esse povo ficou com a vida amarga. E até que eles clamaram a Deus, e Deus decidiu então enviar o libertador. Quem que era o libertador? Moisés, não esse, né? Mas Moisés. Chamou Moisés. E a história de Moisés é linda, gente. E aí você vai ver que no livro de Êxodo,
é essa luta, Moisés com ele mesmo, Moisés com Deus, e Moisés com Faraó, vem as 10 pragas, deixa o meu povo ir, e aí no final das contas Faraó deixa o povo ir, no meio do caminho dá remorso no Faraó fala, vamos matar esses judeus miseráveis, e vai lá, e aí o mar abre, o povo passa, os egípcios vão passar, o mar fecha, morre todo mundo, e eles caminham até o pé do Monte Sinai. Deus lá no Monte Sinai dá os 10 mandamentos, fala do tabernáculo, e aí, fim do livro de Êxodo. Começa o quê? O livro de Levítico. O livro de Levítico narra 1 ano da história que esse povo ficou no pé desse Monte Sinai. E o livro de Levítico vai falar tudo aquilo que o povo precisava saber para adorar a Deus de maneira correta. Então é no Monte Sinai, no livro de Levítico, que Deus dá regras para o povo, fala assim, olha, o certo é fazer isso, 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 o errado é fazer isso, 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 o sacerdote tem que fazer assim, assim, assado, ele não pode fazer assim, assim, assado. O livro de Levítico é 1 ano ao pé da montanha, ouvindo instruções de Deus, através da vida de Moisés. É isso. Você quer saber o que Deus falou durante esse ano para esse povo? Lê Levítico. Aí Deus fala assim, bom, vocês já me ouviram, certo? Agora vocês vão lá para a terra que eu havia prometido para Abraão, pai de vocês. É a terra prometida que vocês vão conquistar. Começa o livro de Números, 4º livro escrito por Moisés, livro de Números. Ele vai lá e mostra então o livro de Números, a saga desse povo que sai do Monte Sinai, vai passar pelo deserto até ali nas regiões do Rio Jordão, para conquistar a terra prometida. Sabe quanto tempo esse povo demorou para fazer isso? Rapidinho, rapidinho. Do Sinai até a terra prometida de Canaã era rápido, gente, ainda que a pé era rápido. E aí eles chegaram lá na boca assim da terra prometida de Canaã. Moisés falou assim, ó, pega 2 de cada tribo e vai lá espiar a terra, vai lá ver como ela é. Foram lá, eles ficaram 40 dias espiando a terra. Quando eles voltaram, gente, 98% pessimista, 2% otimista. Josué e Caleb falaram, não, a terra é boa. O resto, que Deus louco é esse? Deus quer acabar com a nossa vida. Antes tivesse deixado a gente no Egito. Essa terra tem gigante, tem gente que briga desde criancinha, e a gente, povo peregrino no deserto. Deus ficou muito louco com isso. Ele falou, esse povo é rebelde, esse povo é murmurador, esse povo não é digno de entrar na terra. E aí em punição, sabe o que Deus fez, gente? Mandou esse povo direto para onde? Para o deserto. E eles ficaram andando em círculo por 40 anos, um trecho de 1 semana. E eles ficaram andando no deserto em círculo até morrer todo mundo dessa geração que saiu do Egito. Forte dizer isso, que Deus mandou o povo para o deserto para matar esse povo, mas foi assim, porque o povo era rebelde, murmurador. O povo pesou na balança muito mais o que eles olharam na terra de adversidade do que as bênçãos que Deus havia dado até aquele momento. E aí morreu todo mundo. Depois que morreu a última alma que era viva daquela geração antiga, Ele mandou toda aquela geração nova, de novo, na entrada da terra prometida de Canaã. E sabe quem que era essa geração nova? Eram os filhos daqueles que estavam lá, antes, que saíram do Egito. Sabe a criançada que saiu do Egito, que não entendia nada que estava acontecendo? Foi essa geração que entrou. E aí Deus termina então o livro de Número e começa o livro de Deuteronômio. Gente, o livro de Deuteronômio então é um livro onde Moisés, já bem velhinho, vovô, experiente, ele está ensinando e recontando os feitos de Deus para uma nova geração.
E o livro de Deuteronômio tem algo extraordinário. Particularmente, é o livro que eu mais tenho paixão do Pentateuco. Amo todos, mas o que eu me debruço para ler, estudar, fala assim, qual dos 5? Eu gosto de Deuteronômio. E aí lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, eu queria que você abrisse. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Todo mundo achou? Amém? Facinho, né? Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu queria que você reparasse em 2 palavrinhas desse versículo: ouvir e amar, porque são as palavras que mais se repetem em todo o livro de Deuteronômio. Sempre quando Moisés está ensinando o povo, ele está falando para o povo ouvir e amar, ao ponto que ouvir e amar a Deus são coisas indivisíveis, porque o ouvir não é o mesmo que escutar. Ouvir é receber, refletir e se posicionar. Não é simplesmente ouvir uma música, ouvir um barulho de carro, ou um choro de uma criança. É você refletir sobre aquilo que escutou. E depois de ouvir, você deve amar. As 2 coisas estão totalmente em conexão no livro de Deuteronômio, e é isso que está na cabeça de Moisés. E quando Moisés fala de ouvir e amar, ele está dizendo assim: olha gente, a geração passada não ouviu e não amou, e por isso estão lá no deserto os seus cadáveres. Portanto, não é hora de fazer a mesma coisa, porque se fizerem a mesma coisa, vocês vão acabar como eles. E aí lá no capítulo 30, a partir do verso 15, olha só o que Moisés está dizendo, da parte de Deus para o povo. 30:15. Todo mundo achou? Diz assim: vê que proponho hoje, Deus falando para o povo através de Moisés, o bem, a vida, ou a morte e o mal. Se guardardes o meu mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passará para possuí-la. Ou seja, Moisés está falando tudo aquilo que o povo não fez, para eles agora, olha, se vocês fizerem isso, vai dar certo. E aí ele começa a falar: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, mais uma vez ouvir, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje, te declaro que certamente morrerás, perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus, olha o que Deus está propondo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando, ouvir e amar, lembra? O Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida
e a tua longevidade, para que habites na terra do Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus está dizendo, e isso daqui traz uma verdade maravilhosa, gente, porque assim, a maldição é uma coisa que está implícita na desobediência de Deus. O diabo não precisa te amaldiçoar. Maldição é uma consequência natural da desobediência a Deus. Então, é Deus que amaldiçoa. É o que a Bíblia está dizendo, Deus está propondo. A negação da vida e da morte, inevitavelmente produz a outra. E como é que a gente quebra a maldição vinda de Deus, hein, gente? Não se quebra. A única coisa que endireita as coisas é a obediência. É a obediência. E é isso que ele está propondo para essa geração, está falando assim, olha, não vai pisar na bola agora. Mas o que isso tem a ver com ir além? Tem uma frase de um escritor inglês que já faleceu, teólogo chamado C.S. Lewis, que ele dizia o seguinte: todo mundo quer ir além, nós desejamos ir além, mas se você está na estrada errada, ir além significa fazer o retorno e voltar até a estrada certa. Nesse caso, o homem que quer ir além é aquele que primeiramente voltou atrás. Nós nunca tivemos na história da igreja tantos recursos e tão pouca efetividade. A igreja primitiva, com muito menos, mudou o mundo. Hoje no Brasil somos quase 30% da população cristã. No mundo antigo, onde foi o berço do cristianismo, os discípulos de Jesus não eram nem 0,00001% da população. Em 400 anos, esses homens e mulheres incendiaram o mundo, fizeram a diferença. Irmãos, o que eu quero dizer aqui? Nós nunca fomos tão sofisticados, nunca tivemos tantos recursos, mas nunca avançamos também tão pouco como temos avançado. E o que eu quero propor para a gente aqui nessa noite, com esse texto de Deuteronômio, é um ir além que volta atrás, e que retoma princípios básicos, como de ouvir e amar a Deus. Poderia chegar aqui e falar, vamos falar sobre 7 princípios para ir além, para você dar um salto. Mas se a gente quer ir além, a gente precisa voltar a ouvir e amar a Deus. Se a gente for pensar no Evangelho de Jesus Cristo, ou se a gente pensar em Jesus Cristo, foi talvez o homem mais simples que já pôs os pés sobre essa terra. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça. O travesseiro de Jesus, muito provavelmente era a própria mão dele, ou algumas pedras cobertas por uma capa. Jesus nunca escreveu um livro, nunca gerenciou um escritório de publicidade. Você nunca viu na Palestina um outdoor escrito, venha para a nova caminhada de fé, Jesus Cristo, procure Ele na Galileia, perto do mar. A gente não tem isso. O que a gente tem é um homem simples, que acreditou no outro, que chamou de amigo aquele que o trairia futuramente, que chamou para pastorear suas ovelhas um homem que tinha negado 3 vezes, um homem que recrutou para si no seu grupo publicanos e pecadores, que estendeu mão para prostitutas, que não rejeitou as criancinhas, mas disse, deixar vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Não havia sofisticação em Jesus, porque a gente falou
do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quando Jesus surge, ele surge numa comunidade que estava religiosamente avançada, sinagogas estruturadas, a comunidade religiosa da Palestina, os crentes da época, engajados na política romana. Eles nunca foram tão além e tão fracos ao mesmo tempo. E o que Jesus fala assim: olha, ame a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Jesus está citando o texto que a gente leu em Deuteronômio 6, 4 e 5. O que o judeu chama de Shema, que é a oração que todo judeu faz 3 vezes ao dia. Gente, a gente quer ir além, mas se quer você ler um livro da Bíblia no ano passado. Você gastou pouco tempo em oração. Você gastou uma grana federal fazendo compras na internet, e não comprou um livro que pudesse influenciar a sua vida cristã e sua caminhada com Deus. Nem um livro que te ensinasse, te ajudasse na sua leitura bíblica. As oportunidades que nós tivemos de amar o outro, passamos de largo. E nós estamos sofisticados. E eu acho muito bacana, a gente tem que proporcionar realmente, né? É gostoso quando a gente pode proporcionar infraestrutura nas nossas igrejas, e faz parte. Mas, individualmente, o ir além significa retomar, ouvir e obedecer a Deus e amar a Ele. É quando a palavra de Deus, ela está sobre toda e qualquer outra proposta de sedução que possa haver no nosso dia a dia. Ela está acima do mercado de trabalho, ela está acima do nosso desejo desenfreado pelas paixões carnais, como consumo, sexo e outras coisas. Porque a gente sabe que ouvir e amar a Deus é determinante para a nossa eternidade com Ele. Porque o resto vai ficar. Uma vez eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, de um missionário. Ele falou assim: olha, Davi, a gente preza muito e quer ter muito igreja, uma igreja do Novo Testamento. Sabe qual era o problema? Que a igreja do Novo Testamento eram feitas com mulheres e homens do Novo Testamento. Gente que ouvia e amava a Deus. Gente que estava disposta a ser decapitada, fritada viva, virar comida de tigre e leão na arena. E hoje, por muito menos, a gente nega, a gente abandona, a gente ouve tanta coisa, que a voz de Deus, ela não é atraente, ela não é interessante. Amar a Deus, quando eu tenho muita coisa para amar, para me dedicar, não é legal. Tem um texto importante da confissão cristã, que se chama Confissão de Fé de Westminster, muito bom, tem na internet em PDF, se você puder ler. Quando a igreja rompeu com o catolicismo romano, ela teve que criar suas bases que norteariam a sua fé. E tem um capítulo que fala sobre o domingo do Senhor, o dia do Senhor. A gente acha que o dia do Senhor é o nosso dia, né? O dia que a gente descansa, que a gente aproveita, e à noite fala: nossa, tem que ir na igreja, né? Mas na confissão de fé, o domingo, quando fala o dia do Senhor, é que você deveria dedicar todo um dia para o Senhor, desde o seu acordar até o seu dormir, com atividades ministeriais, evangelização e culto público. Mas o que acontece é que a gente tem às vezes o sábado e o domingo. A gente se arrebenta no sábado, não descansa, não pensa em Deus, e aí no domingo a gente quer descansar, e quem que roda nessa parada? Deus. Porque a gente não vai abrir mão do nosso descanso. Afinal, sábado que eu poderia descansar, à tarde, ficar mais de boa, eu me arrebentei, joguei bola, fui num clube, fui não sei o quê.
E aí a gente não volta para as coisas simples, que é ouvir e amar a Deus. Não estou dizendo que você não deva fazer nada disso, não deve ir no shopping, não deve ir no cinema. Mas se a gente não voltar ao princípio básico que Moisés alertou aquela geração, ouça e ame, a gente não vai conseguir ir além. A gente pode até achar que está indo, mas a gente está patinando no sabão. A gente pode até levantar as nossas mãos, sentir um vento, um arrepio gospel, mas a gente está patinando. A gente não está caminhando a segunda milha. A gente não está amando o nosso irmão como a gente deve amar. A gente não está servindo a igreja e ao Senhor como a gente deve servir. A gente fica como Deus de nós mesmos. E aí a gente começa a entrar em rebelião, murmuração. E o que tem para a gente que murmura e se rebela contra Deus é morte no deserto. Nunca ir além. E aí quando Jesus estava numa comunidade sofisticada, ele resolveu ir além, indo atrás. Falando assim, olha, todo mundo está dizendo aí que para você ter relacionamento com Deus, você precisa ir na sinagoga 3 vezes na semana, entregar suas ofertas, fazer as suas penitências, e aí Deus estará ali. Entretanto eu digo que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus ele falou assim, é simples. É simples. Falaram que se alguém bater na sua face, você pode matar essa pessoa. Eu falo, dá outra face. Perdoa. Porque tem muita coisa que você não vai reaver de novo. E todo mundo ficava escandalizado por ele. Que absurdo. Nós evoluímos tanto, e chega esse caipirão galileu aí, quer nos ensinar. Crucificam. Essa simplicidade não cabe nessa sofisticação que nós estamos. E às vezes isso que a gente faz com Jesus. A gente não precisa de uma nova unção. A gente não precisa de um novo mover. O que a gente precisa é voltar para as Escrituras. A gente precisa ouvir. A gente precisa amar. Tudo que Deus nos fala, a gente ama. Eu quero concluir contando uma história que me marcou muito. No século IV, a igreja cristã ela era muito perseguida pelo Império Romano. Muito perseguida. Eles matavam os cristãos. Todos nós, grande maioria, sabemos disso. E eles acusaram os cristãos de serem canibais, porque eles viviam nos túneis, nos cemitérios das cidades. Mas não era que eles comiam carne morta humana, é porque eles tinham que se reunir escondidos. E até que no quarto século aconteceu uma grande praga em todo o Império Romano. E quando a gente fala Império Romano, não é Itália, Ásia, norte da África, ali aquela região da Ásia. Uma peste terrível, um vírus, dizimou quase que 80% da população. Matavam cristãos e matavam pagãos. E os cristãos eram perseguidos. E quando alguém morria com aquele vírus, eles não ousavam nem tocar nos cadáveres para não se contaminarem. Porque eles poderiam pegar a doença e morrer. E aí, quem que enterrava os seus perseguidores? Os cristãos. Os cristãos iam lá, eles enterravam seus parentes que morriam, e iam enterrar os parentes, ou enterravam aqueles que perseguiam eles, os pagãos. E não só isso, mas se tornavam pais e mães dos órfãos. Até que o imperador falou assim: o que dizer dos cristãos? Que cuidam dos deles e cuidam dos nossos.
E esse foi o início para que o império se rendesse ao cristianismo, à mensagem de Jesus Cristo. E nós vamos ir além? Eles foram além, há muitos anos atrás. Vamos ouvir e amar a Deus? Eu acho que esse é o ápice de ir além, ouvir e amar a Deus. Quando alguém falar para você que o Antigo Testamento é chato, conte essa história de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eu queria que nós orássemos nesse instante.